Bom dia, queridos, queridas, bom dia, casas dignas, bom dia, companheiros, amigos de jornada, irmãos que estão caminhando junto comigo, nessa trajetória. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ter vocês novamente aqui e continuarmos nessa busca pela edificação da casa que o Senhor nos chamou para formar. Bom dia, Jô, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, bom dia, Clarice, bom dia, Ellen. Deus nos abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo libere a sua palavra entre nós, que Ele ache graça, Hoje, mais cedo, enquanto eu orava, eu dizia isso para o Senhor, que nem só de pão, a gente já sabe, repete isso, nem só de pão vai viver o homem, o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se é assim, eu orei e pedi que o pão, a palavra, não nos falte, A palavra que nos sustenta, que nos direciona, que traz vida, a palavra viva do Senhor, não nos falte. Hoje, nosso meditar, aquilo que nós vamos pensar, está em 1 Reis 3,16, que diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. O 3,16 de 1 Reis é isso. O contexto desse texto é algo bem conhecido, uma história conhecida, que diz que 2 mulheres se achegaram diante de Salomão, o rei aqui, nesse caso é Salomão, e elas tinham uma causa. Bom dia, Mama Elilde. Elas tinham uma causa, Moravam juntas, as 2 engravidaram, tiveram filhos, mas o bebê de uma morre na madrugada e a outra quer colocar a criança viva no lugar, diz que é dela esse bebê. E chegam com essa questão para o rei, de quem é a mãe, de quem é o bebê. E de forma sábia, após pedir essa sabedoria para Deus, Salomão tem uma atitude de pegar a criança e mandarem cortar ao meio e entregar uma parte para cada uma. E aí a mãe verdadeira logo se manifesta: não pode dar o bebê para ela, dê o bebê para ela, eu não quero, pode dar, é dela, não quero não. E aí Salomão entende que que é a mãe mesmo do bebê, ela seria capaz de entregar seu próprio filho para que outra criasse, de dar sua vida por ele, de perdê-lo, embora elas moravam juntas, mas enfim, seria capaz dessa entrega, e devolve o bebê para sua mãe. Mais ou menos isso é o contexto desse caso que temos aqui. Mas o 3,16 ele pode nos levar a um outro pensamento, a uma outra esfera, e foi isso que aconteceu aqui comigo. Quando ele fala: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Bom, o que veio ao meu coração? Primeiro, com relação a esse destaque, prostitutas, a gente tem a tendência de pensar em prostitutas apenas mulheres que entregam seu corpo, Há muitos homens em troca de dinheiro, enfim, nosso pensamento geralmente vai nessa esfera. Mas a palavra de Deus, a Bíblia fala, está registrado, inclusive como fala do próprio Deus, bom dia, Dona Enides, que a idolatria é uma forma de prostituição. O Senhor, toda vez que Israel, toda vez que seu povo se dobrava perante outros deuses e
idolatrava, adorava outros deuses, fazia imagens de escultura, ele dizia isso. Ele dizia que Israel estava se prostituindo. O Senhor se sentia como um marido, né, traído. Ele compara o adultério e a prostituição. Vários textos na Bíblia dizem isso, né? E então, se a idolatria é prostituição e idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus em nossas vidas, então nós podemos sim afirmar que, de certo modo, todos nós fomos prostitutas, talvez até sejamos ainda, se tem, né, ainda postes, ídolos, altares dentro de nós. Recentemente eu pude conversar com algumas irmãs, né, que andam junto com Elilde sobre isso, né? E foi uma tarde muito profunda, a gente falando sobre esses ídolos que ainda estão em nosso coração, que muitas vezes eles continuam lá e que a gente não foi capaz de derrubar os postes ídolos e eles ainda estão ali, né? Mas não vou entrar nesse assunto não, vamos voltar para cá. Bom dia, Cristina, bom dia, Dona Enides. Eu já disse bom dia para Dona Enides, gente, meu Deus, tá de manhã cedo, os neurônios ainda estão assim. Mas bom dia para todo mundo. Então, vamos voltar, peraí, deixa eu ver. Então, nesse sentido, nós podemos entender que somos, né, poderíamos ser essas prostitutas que se chegaram diante do rei, que estavam diante do rei e tinham alguma causa a ser tratada diante do rei. E o rei precisava descobrir quem é de verdade. Quem é de verdade? São duas prostitutas, continuavam sendo, mas ali havia alguém que estava com a verdade, que desejava a verdade, que buscava a verdade. Duas pessoas que algo havia sido gerado nelas, né, que chegou até a existir, né, chegou até a fase concreta, visível, saiu da barriga, né? Então, outro ponto de destaque, são duas prostitutas que estavam vivenciando a mesma história. E aqui a gente pode entender como dois tipos de pessoas que muitas vezes se chegam diante do rei, né? Duas pessoas que receberam algo, foi gerado algo no seu interior. Porém, uma delas não soube cuidar disso que foi gerado. Uma delas deixou morrer o que foi gerado dentro de si. Aquilo que poderia ter sido a sua cura, né? Lá na frente, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela é salva, né? Dando luz a filhos. Então, se a gente trouxer um pouco para o espiritual, né? E fazer essa analogia, essas duas mulheres prostitutas que viviam essa vida de prostituição, elas tinham gerado algo, elas tinham a possibilidade dessa salvação porque tinham dado luz a filhos, né? Porém, uma não soube cuidar daquilo que tinha sido gerado e esse bebê morre. Bom, ela poderia chorar o seu luto, ela poderia se entristecer, mas ao contrário, o que estava no coração dessa prostituta era tomar aquilo que era do outro, aquilo que estava sendo bem cuidado, né, pela outra prostituta. Eu me lembrei muito nesse texto do joio e do trigo, né, quando o Senhor fala que o joio e o trigo eles vão crescer juntos. Essas mulheres também habitavam juntas, mas havia uma diferença, elas eram parecidas, elas eram prostitutas, elas tinham gerado bebês, mas havia algo diferente, e o que era diferente estava no interior, no coração. Todas as duas se achegaram diante do rei, todas as duas estavam ali perante o rei, e uma não entendeu o que era estar diante do rei. Uma não entendeu
que tudo que estava no seu oculto seria revelado. Ela não entendeu isso, porque ela, mesmo diante do rei, teve a desfaçatez, né, de dizer que aquele bebê era dela. Ela tinha deixado dela morrer, mas ela continuou afirmando que não era da outra, que quem tinha construído, cuidado, amamentado, gerado, parido, sofrido as dores de todo o processo, tinha sido ela. Mas elas estavam diante do rei que sonda os corações, que olha o interior, do rei que é sábio. E esse rei pôde, né, confrontar, trazer a verdade que liberta, que confronta para a vida dessas duas mulheres, né, com sabedoria e fazendo toda a analogia aqui. O bebê então seria repartido, já que as duas queriam, já que as duas estavam dispostas, esse bebê seria repartido. E aquela que era de verdade, aquela que de fato tinha recebido algo no seu interior, mesmo sendo uma prostituta, aquela que já tinha amor pela vida, né, pelo que tinha sido gerado no seu interior, ela seria capaz de entregar, de abrir mão para que tudo que foi gerado permanecesse, ficasse vivo, né? Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida, do que entregar, do que dizer, não, eu sei viver só, mas ele vive. E isso essa outra prostituta estava fazendo. Ela não seria capaz de ver o seu filho morto, tudo aquilo que foi conquistado, mas ela seria capaz de viver sem ele, de morrer um pouco em prol dele. Assim também, né, pode ser nas nossas vidas. Podemos também ser dois tipos de pessoas. Eu creio que existem esses dois tipos de pessoas, assim como o joio e o trigo andam juntos, estão ali, só o próprio Deus vai poder colher e dizer o que é joio, o que é trigo, mas Ele sabe o que é. Então que no nosso interior, que possamos, apesar de nós, apesar da prostituição, apesar do nosso pecado, nos achegarmos diante do Rei com verdade, né, com vontade, com desejo, mostrando de fato a Ele o que já foi gerado em nossos corações, o que já tem dele em nossos corações e o quanto de amor nós já temos por aquilo que Ele já tem construído em nós. E que, se preciso for, para que isso viva, para que isso cresça, nós abdicamos de nós mesmos. Foi isso que veio ao meu coração, né? Foi isso que foi aberto enquanto eu lia esse destaque 3,16. E é algo que a mim me abençoou, né? Saber que, independente das minhas mazelas, né? Independente do meu pecado, independente da nomenclatura que possa dar, diante do Rei toda a verdade será revelada. Diante do Rei, o que está sendo gerado aqui no secreto, no oculto, vai vir à tona e Ele vai saber quem são os de verdade. Amém? Ó Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te agradecemos por poder ouvir os sons, os animais, galos, pássaros, Senhor. Ó Deus, obrigada por poder acordar e ver a luz do sol, por poder ver o nascer do sol, Senhor. Podermos enxergar a tua beleza, a tua santidade, a tua soberania em todas essas coisas, Senhor. Ah, Jesus, Pai, eis-nos aqui, nós queremos nos achegar diante de Ti com o coração puro, as mãos limpas, Senhor. Ó Deus, andando na luz, em verdade, apesar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, Senhor. Deus, nós não queremos que aquilo que ainda tem
de ruim, de pecado em nós, nos afaste da tua presença, Senhor. Ó Senhor, também queremos que o Senhor nos ajude a enxergar para que possamos avançar na graça, no conhecimento, nos tornarmos santos como o Senhor é santo. Pai, ajuda-nos a sondar o nosso coração, a ver aquilo que tem gerado em nós, Senhor. Se temos cuidado e permitido que tudo que o Senhor tem colocado cresça, ó Deus. Senhor, nós queremos ser de verdade. Nós queremos ser de verdade, Senhor. Nós te louvamos por esse dia, bendizemos o teu nome e nos ajuda, Senhor, se preciso for abrir mão para que a tua vida cresça, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Marizinha, como é que você tá, meu bem? Eu já estou encerrando, mas vai ficar salva e aí você pode assistir, tá bom? Um abraço, que Deus nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.